Bom, depois de tantos libertários nas redes sociais criticarem o artigo do Rafael Lima, que tem lá um subtítulo escrito História do Movimento pela Liberdade no Brasil, o que gerou muitas críticas, muitos libertários indignados, como se o texto estivesse reduzindo a história do libertarianismo à política. Ou pelo menos o artigo diz que a política é particularmente importante. Ele dá ênfase à política e, de fato, não cita pensadores e divulgadores de ideia importantes, influentes, relevantes do libertarianismo brasileiro, exceto o próprio canal do Rafael Lima, que podemos considerar que teve um papel importante, sim, no libertarianismo, eu considero que teve. Então ele escreveu uma resposta e começa dizendo que a acusação dele distorcer a história do movimento libertário é uma bizarrice. Ora, se você dar ênfases maiores ou menores for uma forma de distorção, então, sim, ele distorceu, ou pelo menos ele escolheu dar ênfase a um certo aspecto da história do movimento pela liberdade ou movimento libertário, ou seja, há uma tendenciosidade nessa história, e eu não vejo problema na tendenciosidade. Eu apenas discordo que movimentos políticos sejam mais importantes e, portanto, que devam ser citados. O Partido Novo deva ser citado como parte da história do movimento pela liberdade no Brasil, sendo que políticos do Partido Novo já defenderam vários tipos de bizarrice, como, por exemplo, taxar igrejas, taxar criptomoedas. Então, pelo que muitos libertários entendem como história do movimento pela liberdade no Brasil, o artigo é realmente chocante do quanto ele dá ênfase a políticos e do quão nula é a ênfase que ele dá a, de fato, pensamento libertário e aqueles que desenvolvem e propagam pensamento libertário. Sendo que eu não acho que nenhum desses políticos seja libertário ou tenha princípio libertário. As evidências disso são praticamente nulas. Para o Rafael achar algum político do Partido Novo libertário, precisa de muito pouco. Precisa ele escrever uma linha, sou individualista. Ah, pronto, escreveu sou individualista. Então ele é libertário, ele é individualista, tem princípios, posso votar nele. Mesmo que nós estivéssemos tentando classificar políticos como libertários, esse é um critério muito fraco para isso. Outra coisa que ele disse é que não foi ele que escreveu o subtítulo, que foi o próprio Mises Institute que colocou ali. Acontece que também não está esclarecido isso no próprio artigo. No próprio artigo está dizendo que o autor é o Rafael Lima. Então nós devemos criticar o artigo com o autor que está sendo informado ali no próprio artigo. E se quem colocou esse subtítulo não foi o Rafael Lima, foi o Mises Institute, isso também não significa que nós não vamos criticar o artigo e o subtítulo e o que está implicando ali. Apenas a crítica se aplicaria ao Mises Institute, ao artigo, enfim, o que importa é que o artigo está lá, está escrito determinada coisa, e todos nós somos livres para expressar nossas críticas sobre o que está escrito. Outra coisa que o Rafael disse é que está escrito História dos Movimentos pela Liberdade, e não do movimento libertário. Tudo bem, mas o Mises Institute é tradicionalmente um instituto libertário e austríaco. Então é muito estranho você dizer que do nada tem um artigo no Mises Institute que não tem nada a ver com libertarianismo e escola austríaca. Inclusive o Novo não tem nada a ver com libertarianismo e escola austríaca. Eu nunca vi o Partido Novo defender nenhuma ideia que seja estritamente libertária ou da economia austríaca. Muito pelo contrário, já vi defender o Estado e defender intervenções do Estado. No final do artigo ele fala que um movimento que defende a não agressão deveria resolver as coisas de uma forma calma, com conversa e não indo pro pau direto. Eu não sei se isso se aplica ao vídeo que eu fiz, por exemplo. Simplesmente estou comentando o que o artigo diz e argumentando. Então eu não sei se o Rafael é contra isso, é contra a argumentação, é contra críticas, ou ele acha que todo mundo deveria conversar e concordar. E eu não acho que o libertarianismo implique em pessoas terem que concordar umas com as outras ou não criticar umas às outras. Pelo contrário, livre mercado significa competição. Ordem natural vem da competição. Por isso a seleção natural. Então eu acho que o correto é realmente as pessoas debaterem, as pessoas argumentarem, tentarem provar as ideias que acreditam que são verdadeiras, ou provar as ideias que acreditam falsas, como falsas, e que a argumentação, a livre comunicação é mais importante, mesmo que as pessoas continuem discordando umas com as outras, é importante a livre argumentação e o exercício de argumentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.